Muito bom dia. Bem-vindos, bem-vindos à Arena de Economia Criativa do Farol Santander. Esse é o nosso espaço por excelência de inspiração, de provocação, de debate, de reflexão. E é o nosso oásis aos sábados para discutir os temas mais interessantes de economia, criativa e cidades. Alguém aqui já esteve nos encontros anteriores? Já? Tem? Ah, que bom, pronto. Este diálogo, esse projeto, de Diálogos Startupeiros, se entremeia com um outro chamado Meu Futuro é Agora. Meu nome é Ana Carla Fonseca, meu apelido é Cainha, e junto com o Alejandro, cadê o Alejandro? Castanhé, aquele de camisa branca, nós somos diretores da Garimpo de Soluções, que é a empresa que tem o privilégio de fazer a curadoria destes dois projetos, que se alternam, portanto, aos sábados. Os Diálogos Startupeiros, para que vocês tenham um fio de raciocínio, teve início em fevereiro. Nós sempre pegamos uma startup do Brasil e uma de algum outro canto do mundo, ambas incríveis, inspiradoras, transformadoras de possibilidades, em temáticas específicas. Então, começamos com moda, depois veio bem-estar, saúde e bem-estar, agora gastronomia, depois vem turismo, e aí vai. E são realmente casos que a gente vai aquinhoando aí ao longo de meses, peneira, e daí chega aqueles que a gente acha mais fantásticos. Então, é muito gostoso para a gente ouvir esses casos e muito gostoso ver a reação de vocês diante destes dois casos. E, justamente para este nosso encontro, a gente trouxe a Local Chef, com o Celso Mizaki. Eu já vou chamando aqui os meninos para, por favor, pegarem seu espacinho na arena, que é um espaço tão acolhedor. O Celso Mizaki tem formação em economia, tem MBA pela Thunderbird School of Global Business, tem toda uma carreira em empresas, Nokia, IBM, enfim, aprontou de tudo e mais um pouco no Brasil e em outros países na área corporativa. Em 2009, resolveu dar adeus ao mundo corporativo de lá e criar o seu próprio mundo corporativo de transformação de mundo, junto com dois sócios, Simone está sentada ali também, criando a Local Chef. A Local Chef, em 2016, portanto, surge como esse marketplace que o Celso vai descrever para a gente com mais detalhes e competência do que eu, mas vale dizer que foi selecionada pelo MIT como uma das 10 empresas com modelo de negócio mais inovador da América Latina. Ele vai contar para a gente por quê. E o Celso, os outros vários chapeuzinhos do Celso, só para vocês terem uma ideia, ele é pianista quase profissional, por pouco a gente não o perde para o circuito internacional de piano, cozinheiro nas horas vagas, óbvio, né? Então já tem toda uma expertise, e também é um ciclista que faz as viagens mais incríveis e vai percorrendo certamente, pelo menos desde a Local Chef, esse nosso mundo de gastronomia pelo Brasil e não só. Gostaria de chamar também o Michael Hase, diretamente de Copenhague. Michael tem uma história de relação, inclusive, com o Brasil, tendo vindo várias vezes, mas com outro chapeuzinho. Ele trabalhou por muito tempo como consultor da McKinsey, em energia limpa, em agribusiness, daí justamente algumas das várias viagens para cá, para a Indonésia, para a Austrália. Durante 3 anos foi estrategista de commodity da Merrill Lynch em Londres. E também, de uma forma muito complementar à do Celso, saiu do mundo corporativo e abriu a Plant Jammer, na Dinamarca, que já ganhou agora outro país, que eu deixo para o Michael contar para a gente, porque ele traz em seu coração, assim como os meninos da Local Chef, o impacto, a vontade de mudar o mundo, que eu acho que algo que nos move a todos, tanto que estamos aqui, né, neste sábado de manhã, discutindo um tema tão delicioso. E eu gostaria de chamar também para mediação o nosso amigo Juliano Seabra. O Juliano tem uma vastíssima carreira lidando com empreendedorismo no Brasil e no mundo, em fóruns internacionais da ONU, Fórum Econômico Mundial, Semana Global de Empreendedorismo. Ele foi diretor regional do Brasil da Endeavor. A Endeavor normalmente tem um prazo de alguns anos para esse cargo. O Juliano bateu esse recorde porque ele queria sair e ninguém deixava. E agora ele se desvinculou para outras viagens, e a gente conseguiu pegá-lo no meio dessa passagem para discutir com a gente todo esse potencial da gastronomia como setor, mas, muito além disso, como é que a gente combate o desperdício alimentar, as relações sociais que podem ser criadas a partir de outros fios, como elas podem ser fomentadas, qual é a relação da gastronomia no espaço urbano, inclusive, enfim, tem papo aqui para até 1 hora. Então, para vocês acompanharem o script, a gente vai começar com o Celso, passa para o Michael, e depois o microfone é de vocês, com a mediação do Juliano, que também vai pontuando com as considerações dele. Tá bem? Muito bem-vindos. Obrigada. Bom dia.
Só queria começar antes com um vídeo que fala um pouquinho do conceito da Local Chef. Acho que é mais fácil para a gente entender o que a gente vai falar. Então, se a gente já pudesse soltar o vídeo agora, seria bacana. Mariana é uma cozinheira de mão cheia, que prepara pratos com carinho e gostaria de usar seu talento para aumentar sua renda. Já o Felipe não abre mão da comodidade de pedir comida em casa, mas sente falta de opções mais bem feitas, com gostinho de comida caseira e sem conservantes. Para juntar esses dois, chegou a Local Chef, um serviço de delivery que conecta as pessoas que amam cozinhar com aquelas que estão atrás de comida de verdade, entregue no conforto de casa. A Local Chef funciona assim. A Mariana se cadastra no sistema e informa seu endereço e o tipo de comida que produz, desde marmitas fresquinhas até bolos salgados para encomenda. Quando o Felipe está com fome ou pensando naquele almoço especial do final de semana, ele acessa o Local Chef, vê quais são os pratos disponíveis na sua área, escolhe seu preferido e pronto! A Mariana já recebeu uma notificação para preparar uma das suas especialidades e está com a mão na massa. O serviço de entrega da Local Chef retira a encomenda da casa da Mariana e leva até o Felipe, que está contente por receber uma comida caseira de qualidade e contribuir com a economia local. E olha a felicidade da Mariana, que ganha cada vez mais dinheiro fazendo o que gosta. Local Chef, conectando cozinheiros de mão cheia com gente que quer comer bem. Bom, pessoal, esse é o conceito da Local Chef, ou seja, é um marketplace de cozinheiros independentes. E a gente também faz faz o delivery para esse pessoal. A gente vai falar um pouquinho na apresentação dos drivers que esse povo tem para trabalhar com a gente. E a gente trabalha muito esse conceito de histórias reais, ou seja, a gente trabalha muito storytelling, a gente trabalha muito a história dos chefs e como isso a gente consegue alavancar um pouco, pelo menos, a produção deles, né? Esqueci do negócio aqui, né? Então, a ideia surgiu com a Diva e com o Alexandre. A Diva é tia da Simone. A Simone é minha sócia que está ali. Ela precisava fazer uma cirurgia, isso em Londrina, né? E precisava arrecadar um dinheiro rápido, né? E um dos netos, que é o Alexandre, ele é chefe, ele já fez um curso de gastronomia e precisava alavancar isso de alguma maneira. Então, começou a produzir pão de queijo, e venderam cotas por Facebook, pelo WhatsApp. E com isso, assim, conseguiram arrecadar o dinheiro e ela fazia a cirurgia. Então a Simone observou isso, a Simone comprou algumas cotas, mesmo estando longe de Londrina, e pensou assim, puta, como eu posso ajudar mais esse tipo de chefe? Ou seja, são chefes independentes, às vezes não tem um networking bacana, consegue vender por um raio bem de gente conhecida. Então, a gente começou a pensar em alguma coisa, ela falou, puta, vamos criar uma plataforma que possa ajudar esse cara que é independente. E aí que surgiu a ideia da Local Chef. Então, assim, uma das coisas que a gente também buscava, assim, puta, a gente queria um delivery que tenha uma comida gostosa, uma comida de mãe, uma comida mais caseira. E a gente sempre esbarrava em pizza, em hambúrguer, sempre as mesmas coisas, né? E aí a gente pensou, falei, puta, e a gente pensou em como ajudar esses chefes. Então, a gente estudou um pouco do lado do consumidor, o que seria bacana, e, do outro lado, a gente também foi entender um pouco do lado do chefe, o que seria bacana. Então, a gente conversou com bastante desses profissionais, e um dos grandes desafios é assim, eles sabiam cozinhar, muitos deles faziam cursos independentes, cursos livres, mas não sabiam o que cozinhar, como fazer o delivery, qual seria a embalagem legal, se tinha, qual era o impacto da lei sobre isso, se podia vender ou se não podia, como ia fazer o marketing, como fazer o pagamento, ou seja, tinha muitas dúvidas nesse ponto. Então, só para vocês entenderem, o perfil desse cara é um cara que já trabalhou, geralmente, em restaurante ou já trabalhou em alguma outra área, e a cozinha era ou uma paixão ou uma segunda fonte de renda. Então, é um cara que não era muito do mercado de gastronomia e foi se especializando. Então, acho que esse é a grande pegada do Local Chef. A gente ajuda eles muito nesse ponto do que cozinhar
de como cozinhar, e outra, a gente facilita a parte de logística, ou seja, ele não precisa se preocupar com isso, e nem com o pagamento. A gente recebe tudo pela plataforma, e a gente, a cada 15 dias, ele recebe também o que ele vendeu. Tá? Então, como a gente montou essa solução? Ou seja, a Local Chef é um marketplace, né, de delivery de comida artesanal. A gente fornece o quê? A gente fornece a logística, o chefe não precisa se preocupar muito com isso, a gente dá visibilidade para ele, a gente oferece uma consultoria, ou seja, a gente fala assim, putz, esse prato funciona, esse prato não funciona para esse tipo de função. A gente dá renda extra para ele, a gente fica hoje com 20% do valor que a gente comercializa pela plataforma. A gente dá flexibilidade também, ou seja, alguns chefes têm uma cozinha meio industrial em casa, ou seja, eles conseguem produzir para pronta entrega, por exemplo, e outros não, outros são pratos mais elaborados, você tem que encomendar, e daí cada um tem o seu prazo para produzir e fazer a entrega. Dentro no nosso começo, a gente também testou muita coisa, ou seja, algumas das coisas que mais comercializamos hoje são justamente os kits, ou seja, muita gente compra kit de marmita para a semana, festa pequena, ou seja, bolo, salgadinho, docinho, esse tipo de coisa. Às vezes bolo, que, óbvio, não vai numa moto, mas vai numa parceria que a gente tem com a 99. Pratos internacionais, a gente tem alguns chefes que são refugiados, que também estão na plataforma e também vendem por lá. Pratos veganos e muito na linha que a gente gosta, que é do comfort food, ou seja, realmente a comida de mãe que a gente mais gosta, que o pessoal mais pede também, né? Então, como funciona? Ou seja, um aplicativo de delivery bem simples, ou seja, acho que todo mundo já está acostumado, mas, primeiro, você coloca seu CEP, ou pela geolocalização, você sabe onde você está. Hoje a gente só está em São Paulo, tá, gente? Aqui você seleciona os chefes que estão próximos a você, e aqui a gente tem duas categorias, são os chefes que têm entrega imediata e entrega agendada. Então, lá em cima a gente muda a cor, mas a agendada enfim, está em rosa e o outro está em azul. Esse chefe, por exemplo, é o Chris. O Chris é um chefe francês. Ele tem um mini cozinha industrial embaixo do Minhocão, aqui em São Paulo. E a comida dele é deliciosa. Então, ele nasceu na França, trabalhou em navios, trabalhou em vários restaurantes na França, casou com uma brasileira e veio para cá, e agora ele trabalha nessa cozinha mega pequena e trabalha bastante com delivery também. E só faz só cozinha francesa. Então, você seleciona o perfil do chefe, escolhe, ali você vai ter um cardápio, você seleciona o que vai comer e faz o pedido. Então, se for pronta entrega, a gente entrega até em 1 hora, geralmente. E se for pronta entrega, você programa para a semana ou para aqui 2 dias, mais ou menos. Então, geralmente, funciona assim. Aqui a tela de programação e depois a tela do pagamento. Bom, então, com isso, a gente criou uma proposta de valor para o cliente, ou seja, o grande segredo da Local Chef, acho que é a curadoria, né? Então, a gente gasta bastante tempo, a gente tem um degustador oficial, a gente prova realmente a comida de todos os chefs, e é bem nesse perfil desse chefe francês que a gente falou para vocês, ou seja, aquela coisa mais escondida de São Paulo, que ninguém sabe onde o cara está, que é realmente gostoso. Então, acho que essa é a grande pegada. Ou seja, a gente garante que a comida que você recebe em casa é deliciosa. E outro ponto também é a gente facilita a vida do consumidor. Então, o que a gente proporciona? Experiência, a gente proporciona, enfim, um delivery, ou seja, não precisa se preocupar com muita coisa, e uma comida realmente gostosa. Do ponto de vista do chefe, a gente ajuda o quê? Com marketing, óbvio, a gente agregando... hoje a gente tem 250 chefes, mais ou menos, na plataforma. Então, a gente faz um marketing geral com isso, a gente consegue atrair mais clientes. E também gera renda extra para eles, ou seja, eles conseguem alavancar mais vendas do que se atuassem solo no mercado, né? Então, é bem esse mote, ou seja, cozinhando ele ajuda a família, ou seja, é uma renda extra considerável para ele. E também, em alguns casos, assim, ele realiza o sonho, ou seja, é uma segunda carreira, é uma nova fase da vida, e com isso ele consegue, enfim, realizar realmente os sonhos cozinhando.
Além disso, acho que a gente acredita bastante no valor da Local Chef para uma cidade, por exemplo. Ou seja, a gente estimula o empreendedorismo, né? Então, a gente, através de ajudar a economia local, de comprar do pequeno, a gente estimula esse ecossistema, que também é mega importante. E também a gente ajuda de uma outra forma a cidade, ou seja, criando um polo realmente de economia criativa, de gastronomia. Então, acho que esse é um dos pontos mais bacanas da Local Chef. Óbvio que assim, a gente está no começo, ou seja, a Local Chef é uma empresa que tem 1 ano e meio, mais ou menos. A gente já tem 250 chefes, já tem mais ou menos 5.000 clientes na base. Só que a gente também trabalha, e isso foi mega por acaso, algumas empresas também percebem isso e chamam a gente para fazer alguns eventos, para proporcionar outro tipo de experiência para os funcionários. Então, a gente vem trabalhando com Google, Itaú, Cubo, ou seja, a gente leva esses chefes para esses lugares e lá eles também vendem esse tipo de produto, ou seja, tem uma venda por atacado que ele não teria normalmente. Acho que isso é um dos grandes pontos bacanas da Local Chef. A gente estimula isso de uma outra maneira e gera volume para ele. Então, acho que isso que é que é bacana. Acho que o conceito, mais ou menos, da Local Chef é esse. Não sei se vai abrir para pergunta agora. A gente tem outro videozinho só para mostrar o depoimento de alguns chefs. E daí vocês veem a opinião de 2 deles que já trabalham com a gente desde o início. Um que vende empanada e outro que vende empada sem glúten. Acho que só que, enquanto isso, a gente pega o outro vídeo. A gente foi finalista do MIT no ano passado, ou seja, o MIT selecionou 10 startups da América Latina que tivessem um modelo de negócio mais inovador. E uma das coisas que levou a gente foi justamente isso, ou seja, juntar um pouco da economia informal e trazer isso para o mundo real, gerando realmente valor para esse povo que precisa bastante em alguns lugares, né? A grande vantagem da Local Chef é justamente a logística, porque você não precisa se preocupar com a entrega e nem com angariar os clientes. Você se preocupa somente com o seu produto. Trabalhar junto com a Local Chef melhorou muito meu faturamento. Vamos dizer que eu tive um aumento nas vendas assim, de 30% a 40%. E isso é muito bacana, porque eles facilitam tudo. Então eu não tenho preocupação com nada. Na verdade, com a Local Chef foi o início de tudo. O primeiro pedido foi pela Local Chef, né? Então não tem um comparativo anterior. O Local Chef para mim é o negócio. A Local Chef contribuiu com a minha paixão na cozinha bastante, porque eu vejo chefes que eles já trabalham, tem bastante coisa diferente, tem muita coisa gostosa, então isso me incentiva a criar novos sabores também. Entendeu? Por ver de diversidade, isso me inspira a criar mais. Nossas empadas são deliciosas, completamente gluten free, não tem contaminação cruzada. Como vocês podem ver, ela tem toda a estrutura de uma empada normal. E qualquer celíaco, pessoa intolerante pode comer. Pode. Gente, então é isso. São, acho que, 2 perfis de chefes bem característicos, ou seja, os 2 são muito específicos. Um só faz empanada, outro só faz empada sem glúten. E você vê, um já tinha um negócio rodando e usa a Local Chef como plataforma para estimular mais a parte de vendas e parte de marketing. E o outro montou um negócio baseado na Local Chef. Então, acho que esses são os dois exemplos mais característicos que a gente tem de chefe que estão na Local Chef. Tá? Agora, lembra daquele chefe francês que a gente falou no início, né? Então, a gente fez um pedido, já acabou de chegar, eu só não sei onde estão os pães ao chocolate para adoçar um pouquinho a nossa vida, né? A gente vai fazer as pessoas se controlarem então, até o final. Depois do debate, vocês vão comer pão de chocolate, mas não vai ser quente. Muito bom. Celso, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Celso, gente. Bom, como a gente combinou, a gente vai passar a bola direto para o Michael e depois a gente entra na conversa. Combinado? Michael, welcome. Your turn.
Thank you so much. Thank you for inviting me here for São Paulo. Can you hear me clearly? Yeah? Very good. I've promised to speak slowly, albeit English. So I'm Michael, and I'm from Plant Jammer. And what we do is that we put really good taste on algorithm. So what we do is we realize that if we can enable and empower people in people's homes to cook well, we can have tremendous impact on the planet, and that's why we do it. So let me give you a little bit of a story. Oh, the clicker doesn't work, so it's going to be hard telling a story. I can tell you what's going to be on oh, there it is. So this is me in California. In 2016, they had a drought, lacking water, and they also had that in 14, 13, and 12. We all know that problem, and I was standing there in 2016 and thinking, what can I do to not contribute to this problem? And I saw this billboard that said, if you want to save 5,000 liters of water, you can do one of three things. You can either refrain from flushing your toilet for 4 months in a row. It's not very nice. Another thing you can do is to try to not shower for 2 months in a row. Also not nice. There's a third option, which is don't eat one hamburger, this one lunch. And the math stacks up. That's the amount of water we can save if we reduce our meat consumption. And it really makes you think, perhaps we should think a little bit about our meat consumption. We don't need to all be vegans, but if we can reduce it a bit, we can have tremendous impact. And that is true. So 15% of all greenhouse gas emissions coming from this world is coming from animal husbandry. That is more than all transportation fuels combined. All cars, planes, buses, boats, everything. So you can really have tremendous impact. People are also realizing this more and more. So if you go to Silicon Valley, you have all these startups that are working on how can we reduce our infatuation with meat and eat more plants. What they do in Silicon Valley, I think they get it wrong, but what they do is they industrialize vegan. So they create plant-based products that resemble meat, or resemble eggs, or resemble milk. And it might be part of the solution, but it's not the full solution necessarily. Because you lack the true potential of plant-based natural foods. So what if we did a little bit different? What if we learned from other industries in food? What if we learned from the energy sector? This is Elon Musk, who you might know, the guy behind Tesla. And what he has done well in energy, he realized that we spent the last 80 years in energy centralizing production, building big coal-fired power plants, big hydro dams, big nuclear things. That produces production very far away from consumption, which creates waste. So we could do different if we instead, in energy, have electric cars and solar panels and things being produced close to where they're consumed. If only we had in food a technology that would enable us to produce close to where we consume. We do. It's called the kitchen. So we believe in Plant Jammer that we can enable the kitchen to be that distributed generation, producing in your home, and that has amazing power. Basically, our one mission is to create a transition to sustainable foods via two forces. One is meat consumption, another one is reduced food waste in the home. And we do that by empowering home kitchens to change their behavior. Now, if you change your behavior today, let's say you want to eat plant-based for a day, you go to Google, right? And you go and you click zucchini salad recipe, and I get 1.5 million recipes. It's a complete jungle. And I click the first one, and it's got fresh basil and pine nuts, and I might not have that at home, so I go for the next one, which is recommending broad beans, which I don't know what is. So I go for the next one, and it's got this mix of parsley, chives, dill. Okay, I give up, and I make spaghetti bolognese once again. Right? Suddenly I haven't made any impact. We think we can do better. So what if we learn from the best chefs in the world? This is René Redzepi. He's a Danish chef who started the world's best restaurant, Noma. And when he goes to a farmer's market, he doesn't come with a recipe. He doesn't go to Google and find a recipe. He looks at what is in the farmer's market, and he sees patterns. He sees what goes well together and what doesn't. And then he picks them, and when he comes home, he builds that recipe. But only then.
What if we, with technology, could enable people to do exactly that? And that's exactly what we try to do in PlantJammer. So what we do is we enable you to start with saying, hey, sorry, this is a Spanish page, not a Portuguese, because we are in Spanish at this point. I pick a few things I might have in my fridge or that I found in the supermarket. I get inspiration for what could I make with it. I click one of those. Then I get to a screen where I be told in the top of the screen all the things that go well with my choice. Those are food pairs. And I be guided by a little chatbot to tell you, hey, by the way, you should have some crunch, get some almonds, right? And then when the chatbot tells you this looks good, or I feel comfortable, I click next, and we generate a recipe for you, based on exactly those ingredients, nothing else. Suddenly you empty your fridge, you shop what you have available, and you can cook. You also get a little rating of your dish, of telling you what you do on top to make it really delicious. So that's what we have online now. We now have 30,000 users a month and are growing pretty well, mainly in Denmark and Spain, which are our 2 pilots at this point. Your next question might be, how do you make this happen? Where do you get these food pairs from, right? So this is where the technology really comes in. So what we did is we took 2.5 million recipes all over the web. We took all ingredients that you can find, there's 1,000 of them, and we took the aromas that constitute your flavor experience. So when we talk about banana, for instance, we talk about the 148 aromas that constitute your flavor experience of banana. Then we put that into a neural network, which is the workhorse of artificial intelligence, and we create a landscape of tastes that looks like this. Each ingredient is positioned in a landscape, and what it's close to goes well with each other. That gives you a first guide for what goes well together. Then the next thing is, that's artificial intelligence. We also need human intelligence in this, right? It's not all about the machines. So we talk to a lot of chefs and try to understand what constitutes good flavor. And we build a whole methodology on top of this. This is based on the staple in Denmark, the hot dog. It's very popular, and it's popular for a reason, because it actually takes some core gastronomic principles into account. So first of all, it balances the basic tastes. There's something umami, something sweet, something bitter, something sour. It also contrasts texture. You have something soft, something crunchy. All this constitutes a good experience. We put that and several other rules into gastronomy and made what we call the gastro wheel, which is a bunch of rules about how you make a good dish. So if you have something that's a bit too sweet, you can balance it with sour or spice or bitter. And we have all the ingredients that are that as well. So you put that layer on top, and suddenly you have that experience we just talked about. So that's how it works. Now we're at a stage where we have those 30,000 users who are using this. The best part of my job is every morning I wake up and I open Twitter and I get these raving people who are loving what we do, and that's the best way to start a day. We also have been lucky to get in PR and media because of the funny story of bringing artificial intelligence into a kitchen, which sounds weird, right? The next step for us is to get a lot better. And what we're doing now is going from, I won't go into detail about this page, but we're going from a dish builder, where you basically empty your fridge to build a dish, to making something much more dynamic, which is a food planner that will enable you to, we learn from your choices, and we learn what you like. So if you don't like bitter, you shouldn't be given bitter foods. If you like more sweet foods, you're going to get more of that. If you like certain aromas that are floral, you're going to go in that direction. That way, we will actually know what you like and what you really feel like today, even before you know it yourself. Also, we want to have you being enabled by other people who cook on PlantJammer to give you suggestions and advice. So you can follow good chefs, you can follow friends who will give you inspiration as to what you cook. Finally, personalization, based on your dietary needs, your allergies, what you tend to like, what you have in your pantry, so in your fridge, we can give you advice on that. And then we teach you to cook that way. That's basically the journey to a true food planner. But what's really important, just to get a little bit, I want to invite you a little bit into sort of the machinery of a startup, right? Because one thing is sitting here, making a slide, talking about what we think people need. What's really important to build something that people actually want. So we try to make a process where we learn all the time. That's why we put a product out early, to get slaps in the face and learn what works and what doesn't, and correct. So we have a group of 50 people who are super users. This is just a mail from me to them after an event we had where we went through all the features we could have, and they gave us feedback, and then we made a plan.
We also, whenever we put a new post out, a new product out, we get feedback right away from these users, and sometimes they're angry because they didn't want that feature, they wanted something else, and then we learn and we adopt. And that's the way you gotta operate all the time. Be on your feet, put stuff out there, and get feedback and adjust. That's basically the journey. Next natural question, how do you make money? So first of all, what we have is there's basically two business models related to PlanJammer. The first one is PlanJammer Gastro. This is the B2C, so that's where we are addressing people in their homes, and we're building basically the Spotify model, where you have a Prime version that will be the planner, that's really adjusted to you that you pay for. So that's in a level of 10 reais per month to get that version. So that's one, and that's the one where we need to have millions and millions of users over time, and that's what we're building. Then there's the shorter version, what's called PlanJammer Digital, where we use the data understanding that we get based on what goes well together to create unique experiences for others. So for instance, working with Dia Elementos in Spain, where we're helping them have a better experience for shoppers online by using PlanJammer's algorithms. So you get suggestions and advice based on what's on sale and is fitting well and how to make a risotto. And then we're helping chefs and canteens to get their creative, so we should have a chat after. Yeah, so that's the overall business model of what we do. The journey we're through now is, as mentioned, we have 30,000 users now using this, and we are basically building on top of that now, starting a UX kitchen test setup. We're working with Miele in Germany on understanding how does behavior work in a kitchen. So think about it this way. You're coming home from work, you're tired. You made a lot of decisions. You don't feel like making any more decisions. You have what's called cognitive fatigue, right? So the last thing you want to do is figure out what to cook, basically. So the art that we have to go through is to nudge you to get from a mindset of let's get this over with to a mindset of discovery, yeah? And how do you do that is the art. And we're working now on putting 150 people going through a kitchen experience with PlanJammer down in Germany, with Miele helping us to nudge people and find out what is the DNA of changing that mindset. So we actually get there. That's the core focus of us right now, is basically behavioral science into cooking. When we have that right, that's when we're launching our Prime app, that's when we're going global and these things. But one thing at a time is really the key here. Focusing first on the right user experience before focusing on scale. I just realized I'm talking too fast. I apologize. I'll slow down. I'm sure someone is cursing at me right now. Sorry. The journey after this is to make sure that we are being location specific in our experience. So when you use PlanJammer and you're in a particular supermarket, you should be suggested things that are there, right? So that is a very natural, also commercial model that we're building on top. Next natural step, we want to invite ourselves into the kitchen. So we need to help people cook with wet hands, which means by speech. So Amazon Alexa, Google Home, making that an integrated part of the experience. Fantastic journey we have ahead of us. I'm really looking forward to all of this. The team, basically the way we like to think of PlanJammer is, they say that Apple is not successful because they're the best designers in the world. They're also not the best hardware, software people in the world. But they're the best people who know software and also know design. And similar, we are try to be the best people, not at artificial intelligence and big data, not at gastronomy, but in the mix of the two. And that's where our realm is. So that's also why what we have is food scientists and developers working together on developing this product. Now, I want to spend the last bit of time here on, first I want to give you some lessons actually, about what we've learned as a startup. Right? So as a startup, I'm gonna have 6 lessons that we've learned throughout this process. So the first lesson is a bit controversial. If I can get it up there. It's so controversial I didn't want to go up. There it is. Work with holy fuck kind of things. So what that is when I looked at the water consumption of meat, I thought, holy fuck, we have to do something here. And working on things like this that are important for yourself and for the world makes you get up in the morning, enable you to get
the most talented people on your team because they want to work with important things, and it makes for quality of life. So that's the one lesson. The second lesson is appreciate the no's. We're doing something that no one else has done before, and for that reason, some people will be skeptical. And whenever we're in a room and there's 3 or 4 people who say that's a ridiculous idea, that will never fly, you have to learn to appreciate it. Because if everyone thought that your idea was brilliant, then probably there would be 15 other startups doing the same. So perhaps our competitive advantage is actually that we see it first and not everyone kind of get it before the product is ready. The third lesson is don't keep secrets. We don't work with confidentiality. I'm completely open about how we work with things. Because if an idea is truly original, you will have to shove it down people's throats. So you might as well just be open about it, and you get slaps in the face, you learn things, and you get better by being open. The fourth lesson is to learn to surrender. You cannot control the world. So Mike Tyson has this amazing quote. I think, to be honest, I think he said one really smart thing in his life so far. I hope he's not listening. He said, everyone has a plan until you get punched in the face. And that is really how it is having a startup. You can make many plans, but you need to be on your toes and react when you get that punch in the face. The fifth reason is we want to be fast and we want to be smart, but if we hurry up too much, then we're going to break down and we're not going to make the right decisions. So consider everything a marathon, not a sprint. Consider it the long run. How do you create a sustainable business based on sustainable people who don't burn out? The sixth lesson is very simple. You should do a startup if you love doing a startup. It's not because it's for the money or for the fame, because it's hard work, but it's because every day has to be fun, which brings us back to lesson 1, right? Work on important stuff, yeah? Now, before I move on to the panel, I just want to give you a little bit of a vision of where I see Planjammer 5, hopefully 5, possibly 10 years down the road. So the way I see Planjammer is that we're connecting the food chain. We create the Internet of Food. And that means that when you use the full smart kitchen's potential of having sensors in your fridge, there's now a company called Innit that has these sensors you can put in your fridge, your refrigerator, that enables you to smell what is in the fridge. It will tell you that those tomatoes, they need to be used for a soup rather than a salad because the tomatoes are getting old. And they have the exact understanding of the aromas that we're putting into our neural network. Those sensors need to be in the kitchen, and they need to be at the farm. And then we can connect that with your taste preferences and what you like and what you should have, and connect it with delivery, convenience on top of actually getting those things on the plate. So how does that look? This is me 5 years from now. It's 5 p.m. and I'm driving home. And I'm suddenly panicking. It's cooking night, and I'm supposed to cook, and I have no idea what to make. So what I do is I ask Google Home, that's obviously in the car, what should I cook tonight? And Google Home says, I can smell that you have mushrooms in your fridge. And I can smell that those mushrooms are getting old. So they have these ethanol notes, and that means that they should probably work with something more fresh, something floral. And by the way, in Sonoma County, there is these beautiful purple carrots with these floral notes that will work perfectly with the mushrooms. And if you combine those two and you make a risotto, the dish will be right there in the flavor network, which is just where your family tends to like it. You want to have a risotto? I say yes. And obviously, the neural network will already know by 98% probability that I would have said yes. So it's already on my doorstep when I'm back. I go in, I cook, guided, obviously, by Planjammer. And we sit with the family and we talk about flavor in a way that we never talked about flavor before. We talk about these floral notes. We talk about the ethanol notes. We really taste. And that's the potential of food, right? You basically have a busy day. You're full of conceptual thinking in your head. You've been looking at a screen all day. And suddenly, you're in your body. You're in your senses. And that's really what food can do when you have a language of taste that pushes to that. So we're giving mental health with that.
And if we take a step back, what we're trying to do here with PlantGemmer is we're trying to take an understanding of flavor and then using that as a vector for change, as a vector for health. And there's 4 kinds of health. So it's mental health, because basically we're tasting things again, which is really good for our brains and for our mental capacity to get out of our heads and into our senses. We are getting physical health, because we are eating real food. That's, by the way, plant-based, but more importantly, fresh and natural. We're also getting economic health, because the guy who produced, I'm trying to go back, yeah, the guy who produced those purple carrots, it's suddenly worth it for him to produce a good carrot, not just by kilograms and tons. We've taken away commoditization for the farmer and produced quality products that makes it worth it. So we're creating economic health for the farmer by getting quality back. And finally, don't worry about the page. Finally, we created planetary health, because we have enabled a world where we are reducing our food waste and we are eating plant-based. That's what we do. Thank you. Well, before I move to Portuguese, I must say that I'm impressed, Michael. And I would like to ask both of you to be here in 5 years so we can have another conversation on how are things going, right? Deal. So April 7, 2023. If Cainha can... better? Não, eu só estou passando aqui para... bom, gente, eu vou... I'm moving to Portuguese, Michael. Eu vou fazer o papo em português. Isso aqui é uma arena, portanto, ela vai funcionar melhor se todo mundo se envolver. Então, quem quiser conversar, fazer parte, por favor, levanta a mão, a gente faz as perguntas chegarem. A glicose do pé no chocolate misturada com o flavor do pé no chocolate, eu acho que também vão Isso. dar uma... Combinado. Então vai estar todo mundo bem servido espiritualmente e também alimentarmente. Então tá ótimo. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois, porque no fim do dia a gente vem aqui, conversa bastante sobre o negócio, etc. E a gente sempre acaba esquecendo uma pecinha fundamental dessa história, que são os empreendedores. Então, eu queria ouvir um pouco mais da história secreta do salto de fé que cada um deu na hora de trocar a vida corporativa, provavelmente muito bem sucedida de cada um de vocês, pela jornada da startup. Eu já entendi o propósito, o porquê que cada um começou, mas do propósito até a decisão e todas as dificuldades, etc., que se passaram, tem uma história aí que precisa ser contada. Então, eu queria começar com o Celso, e depois a gente passa para o Michael, mas eu queria ouvir um pouco da pessoa física e não da pessoa jurídica. É interessante, porque assim, acho que mesmo quando eu trabalhava em empresas, enfim, na IBM, na Nokia, nas grandes corporações, de alguma maneira eu sempre empreendi dentro dessas empresas, ou seja, sempre alguma área nova, alguma coisa que tinha que sair do zero e montar, ou seja, acho que isso já estava um pouco no DNA. A grande questão, acho que quando a gente fica mais maduro, mais velho, sei lá, é a questão de realmente encontrar o propósito para que você veio na vida, né? Então, acho que isso está um pouco no sangue. Óbvio, a gente tem são muitos. Quando você empreende, é muito obstáculo, é um leão por dia, é um de manhã, uma tarde, uma noite. A gente acabou de passar por um perrengue aqui essa semana, ou seja, a gente está se recuperando ainda. Então, acho que tem que ter essa força que a gente não sabe de onde vem. Agora, de onde veio esse salto, cara, não sei te explicar. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que vem da gente, não tem como. Porque eu já empreendi antes, depois já voltei para o mercado, depois, enfim, empreendi de novo. Então, acho que é bem do jeito da gente ser, não sei te explicar. Michael. Yeah, it's not an easy question, but it's an important one. Because the fact of the matter is, I'm getting Portuguese at the same time here. So 1 second. No, so the fact of the matter is,
for me, I used to work in very corporate places. So I was in McKinsey in consulting, where I worked with the energy sector, the agricultural sector, and the mining sector. So focusing on resources. And then I worked in biotech, a company called Novozymes in Denmark that's working on using biological solutions to get for a more sustainable world. So the clear sort of green thread in what I've been doing is working on resource efficiency. But then when I worked in these big corporates, I always felt like I was oftentimes sort of running into a wall, right? I had a good idea about what I thought was right. I had a good idea about what I think we should do. But rather focusing energy on doing it, I felt I focused a lot of energy on politics of getting allowed to do it. So it was out of a little bit of a frustration of thinking, I kind of want to make these things happen, and I feel like I'm not using my full potential by spending too much energy on politics and too little time on execution. And to be honest, what I thought in the beginning was, okay, let's just try this. And if it fails, I'm one of those lucky people on the planetary scale that I have a fantastic sort of security in terms of a good CV, so I could always get a good job, so I could always jump back if it didn't work, and that gave me certainty that I could take a risk. Then I took a risk, and I've never looked back. I feel like when you do, this is truly the best job of my life so far. Having that feeling of empowerment, building a culture around a team. We're 15 people now, of people who've become my best friends. I feel like startups is a bit like food. Once you try it, it's like a tattoo. It stays on you. You cannot get it away. Very good. Bom, voltando então, eu vou fazendo perguntas enquanto ninguém levantar, tá bom? Só para a gente combinar aqui. Eu sei que vocês estão ocupadíssimos, mas a gente continua por aqui. Ainda nesse lado mais pessoal dos empreendedores, eu queria ouvir um pouco, e acho que eu vou aproveitar você um pouco mais, dado que você já disse que você está numa semana difícil, eu queria ouvir um pouco sobre o lado não tão glamuroso, o dia que você acorda e fala, putz, não está sendo um bom dia, o negócio está em risco, fui passado para trás, ou o que quer que seja que acontece na jornada do empreendedor, que a gente sabe que ela não é assim, ela é assim, e ela é assim com um grau de frequência bastante alto. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre os dias ruins. Como eles foram e como que vocês lidam ou lidaram até agora com eles. Vamos lá. A gente pode fazer uma sessão de autoajuda. Mais complexa aqui, né? Descarrego. Eu acho que assim, tem vários dias ruins, várias situações que a gente nunca imagina passar. Quando a gente começou a Local Chef, a gente tinha, óbvio, pouquíssimos chefes. E, óbvio, você não sabe ainda o perfil do cara que vai trabalhar com a gente. Então, uma situação que a gente passou. Um cliente encomendou o bolo, a mulher não podia fazer. Eu falei, cara, a gente não vai falar não. A gente foi para a cozinha e teve que fazer e se virar. Mas teve momentos que não. Assim, cancela e, cara, perdeu um cliente, o cara fica, enfim, chateado, para dizer o mínimo, né? E por aí vai. Então, assim, tem essa exposição com... ainda mais no B2C, essa exposição com o público é muito frequente, é muito tensa. E, do outro lado também, ou seja, a gente veio de um mundo de salário, do 13º, de ticket, que hoje a gente não tem mais. Ou seja, a gente tem que realmente se virar para pagar as contas. E uma das coisas que a gente se depara muito é no momento que, sim, que a gente vai buscar investimento, que talvez seja o momento mais, não diria tenso, mas é o momento mais crítico da empresa. Então, esse também é bem pesado. A gente acabou de quase fechar um novo sócio. A gente fez um test drive com ele, não deu tudo errado e teve que voltar atrás. Então, assim, a gente não foi um passo para frente. A gente voltou 2 agora e estamos juntando os cacos para saber o que a gente vai fazer da vida. Mas, enfim, a gente só tem a certeza que, sim, continua o negócio, continua talvez de alguma outra forma, a gente pivota alguma coisa, mas a gente vai em frente. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tira disso, ou seja, realmente ser resiliente
E, cara, sobrou isso, com isso a gente vai ter que fazer alguma coisa. De repente, usar a mesma coisa do ingrediente, vamos ver o que vai dar para fazer. Acho que é um pouco isso. Vai fazer um entrepreneur jam. Exatamente. O que rola? No, so I think there's two kinds of stress in a startup. So one is external and one is internal. And I think there's a lot of good stories about external stress. The external one we had is mainly related to co-founders. So I started PlantJammer with 2 co-founders, and then they both jumped ship, so dropped out after 1.5 months, right? So that was like, I thought we believed in this, right? And that is a journey where you get into the internal stress, which is there are so many things that are reliant on your faith, right? Because every day you have to believe. And to be honest, you don't, right? There are days where there's days where I believe that PlantJammer is going to be bigger than Amazon, right? And there are days where I believe that PlantJammer is going to go bankrupt tomorrow. And those days can be the day after another, right? So that's the nature of the game, is that you're basically, it's a jump of faith every day. And that mental challenge is tough. What we concretely do in PlantJammer is, now we start getting really hippie, but we meditate, the whole team, every day at 2 p.m. I facilitate a meditation for 10 minutes, very short, but it's what enables people to take a stance, get perspective on things. And that really difficult piece of code that they're just writing, or that really difficult investor you just talked to, suddenly it's a bit further away from you, and it's not you, and it's okay. And you really have to take that distance all the time. And that's the challenge is you got to be so passionate and such a believer in what you do, and at the same time have that distance that you don't take it personally every day. That's the biggest challenge, I believe. Bom, a gente tem pergunta já aqui, então vem cá, pega o microfone e tem... já me virei aqui, Canha. Eu tenho uma dúvida para cada um deles. Eu vou iniciar com Local Chef. Se eu fosse alguém que quer cozinhar, como posso virar Local Chef? Então, começar com essa. Bom, primeiro, a gente tem um cadastro que você faz na página mesmo e a gente faz uma espécie de curadoria, ou seja, você vai mandar alguns dados da sua história, da sua relação com a gastronomia, o que você cozinha, foto da sua cozinha. A gente passa para a Simone faz a curadoria desses chefes. Então, se você já tem alguma história, se já é reconhecido, enfim, óbvio que você automaticamente entra. Agora, se não, a gente vai pedir um prato seu, a gente vai receber, ver como é que é a embalagem, ver como é que é o prato, se vem bom, se não vem, enfim, tudo isso. E a gente coloca na plataforma. A gente observa nesses primeiros meses a recepção do público, ou seja, se tiver menos também que 3 estrelinhas, a gente tira você e você vai ficar puto com a gente, que acontece todo o tempo. Mas é assim. A curadoria é bem desse jeito. No site tem lá assim, quero ser local chef, depois a gente passa para você e você se cadastra lá. Perfeito, muito obrigado. Uma especialidade, aproveitando? Não, ainda tenho que pegar alguns cursos adicionais, eu acho. Uso o PlantJammer. E a dúvida para Michael é how do you adapt every ingredient in every country? It's almost as like you're managing 10 different companies. You don't have the same ingredients in Brazil or in Mexico or in Spain or in Denmark. How do you adapt and adjust to each market? Yeah, that's a really good question, and it's something we struggle with on a daily basis. So thank you for that question. The way we do it is we have a list of recipes from all over the world. So we have all ingredients represented. But Danish people don't want to hear about cassava because they don't know how to find it, right? So we make filters. So when you're in Denmark, we made a list of saying it's only these 250 ingredients you will see in PlantJammer Denmark. And we can locate where you are, and you get ingredients based on that. There's an even deeper question related to this, which is, don't we cook different in all places, and don't we have different tastes in all countries? And to a certain extent, we do. So particularly, we have different dish types that we make. So we don't make feijoada in Denmark, right?
we also have different ingredients, which we talked about. But when you take a level up and look at the analysis, suddenly you see patterns that go again. So for instance, everywhere in the world, if you have something that's quite soft in texture, you want something that has crunch on top. And then, it might be granola in some places, it might be cashew in other places, or almonds in a third place. And those kind of balances go again. So we can actually learn from patterns of what people do in Brazil and bring it into what people should be doing in Denmark, because it's the same patterns at that level above the ingredients. So that's the way we actually make this into one database still. Yeah. Só para ver se tem alguém com mão levantada. Aqui. Uma das características mais fascinantes desse ecossistema do empreendedorismo é a colaboração, né? Então, eu começo a escutar o caso do Celso e do Michael e fico imaginando como eles sentariam para discutir uma eventual colaboração entre as empresas. Seria muito interessante escutar isso. Se vocês estivessem sentando agora para discutir como eu posso colaborar com o outro, como seria essa conversa? Eu vejo muita sinergia entre os dois negócios. Não sei o que vocês acham. Bom, definitivamente tem. Acho que a grande vantagem de você estar no mundo de startup, no mundo de empreendedorismo, acho que é essa conversa lateral que você tem com praticamente todas as empresas, né? Então, a gente sempre vê sinergia com alguma coisa e cara, o que acontece, geralmente, a gente senta num café e desenha alguma coisa. Não tem muita saída. E o que é legal também é que acho que algumas empresas também estão abertas para isso. Então, assim, vira e mexe, empresas grandes, tipo Nestlé, Barilla, vira e mexe, vem falar com a gente, assim, putz, tem um projeto novo, como a gente pode trabalhar junto, e acho que essa inserção é bem bacana. Mas é realmente conversando e acho que inserido nesse mundo de startup. A gente vê essas startups, assim, tipo, aos montes em toda semana. Então, acho que é isso que é legal de fazer, assim. I agree, and it's definitely also part of the way that we operate is to work in partnerships. And I think we should definitely have a cup of coffee after this. First of all, it's a bit too intense to have a negotiation on stage. But the way that we operate is with experiments. So whenever we do work with other companies, we say, what is the minimal viable experiment we can do? So rather than saying, hey, let's build a huge infrastructure of data and cooperation and then see what happens, we say, what is the really minimal viable that's almost manually created, right? How can you do this with a Skype call or two, and really like with existing technology? And then you test and you try that out and you realize that either you're really good cooperators and you find great ideas along the way, or you realize you can work together, and that was a really cheap way of learning. So that's always the approach that we take for partners, and everything really is, how can you, with little investment, get a lot of learnings? And that also goes for understanding if you work well together. So we'll talk more about that after. Só para complementar, eu acho que tem uma coisa que... não sei como é que está hoje o ecossistema dinamarquês, mas eu vejo isso muito acontecer no Brasil nesse momento. Tem uma explosão de empreendedorismo acontecendo, né? Meio-dia de um sábado solar em São Paulo, e nós estamos aqui com a arena cheia. E eu acho que tem um desafio por trás, que às vezes vem do próprio empreendedor, e nós estamos aqui com dois caras que acho que têm as suas histórias já minimamente comprovadas, um modelo de negócios que para de pé, gente que referenda, etc. E eu sinto que esse é um pouco do desafio do empreendedor logo no início da jornada. É se validar, é conseguir garantir que o mínimo de atenção de um para o outro aconteça quando a conversa existe. E a sensação que eu tenho, às vezes, é que, especialmente empreendedores que estão começando, acham que empreendedores que estão um pouquinho mais maduros têm a obrigação de ouvi-los. Independente de você ter um negócio que pare de pé, independente de você ter minimamente comprovado, simplesmente pelo fato de que você também é um empreendedor. E eu acho que esse é um enorme desafio que a gente tem como ecossistema, ainda mais com tanta gente se envolvendo no assunto. Eu recebo muita mensagem de empreendedor. Eu queria
estou aqui no interior do Rio de Janeiro e não tenho ninguém para quem conversar e estou em busca de uma ideia. Eu falei, cara, se você não tiver a ideia, não adianta, você não vai ter com quem conversar. Então, eu acho que tem etapas no processo que os empreendedores precisam minimamente ter a sua própria jornada de construção do seu propósito, de validação de uma oportunidade, etc., que vai te levar para um lugar que você sente e fala, quero conversar com esse cara, tem uma ideia legal. O cara fala, ouvi aqui 10 minutos um ou outro, quero conversar com você depois tomar um café. Então, eu sinto que esse processo, que é um processo de profissionalização dos nossos empreendedores, ele está acontecendo, mas ele precisa ser acelerado. É só para fazer meus 2 minutos de comentário. Cadê o microfone? Veio de longe, tem direito a 2. Na realidade, eu tenho 2. Eu faço as 2 de uma vez ou uma para cada? Fazer. Pode. Depende. Se forem 2 completamente diferentes, faz uma, a gente faz a rodada. Bom, então a primeira é para o Celso. Eu queria, provavelmente você já deve ter respondido isso milhões de vezes, mas eu queria entender como que funciona a questão da responsabilidade e segurança alimentar no local-chefe. Então, quem é o responsável? Vigilância sanitária está envolvida? Não está? Como que isso acontece? Porque na hora que está tudo certo, beleza, mas se dá um problema, é uma cachoeira de problema. Queria te escutar um pouquinho em relação a isso. Bom, isso foi uma preocupação enorme no começo, se isso podia ser, enfim, um problema para a gente ou não. Então, a gente falou com alguns especialistas, a gente falou com o pessoal do Sebrae, que orientou a gente, ou seja, quando você cozinha de casa para você vender, você pode, desde que seja uma produção artesanal, você não pode fazer isso uma produção industrial. O que a lei fala que é produção industrial e caseira, você não encontra em lugar nenhum. Mas, por exemplo, esse cara o Cris tem uma cozinha industrial, tem Anvisa, tem tudo certinho. Então, o que a gente instrui esses caras, esses chefes que não têm esse background de chefe, por exemplo, para fazer os cursos da Anvisa, de vigilância, de manipulação de alimentos, para ter um controle mínimo de qualidade. Geralmente, esse povo é bem preocupado com isso, então a gente nunca teve problema. Então, eles realmente pegam uma amostra, guardam, como manda a lei, embora não tenha essa necessidade. Mas a gente vai, enfim, é um pouco disso, de educação desse pessoal, que é um dos grandes desafios também. A segunda agora para o Michael. Vocês já começaram a trabalhar, já tem no radar alguma ação com entidades sociais para trabalhar a plataforma? Por exemplo, escolas de rede pública de ensino ou hospitais que vivem de doação, porque, às vezes, a gente tem instituições que recebem doações e não necessariamente vão receber algo que combine ou que eles já saibam como preparar. Tem alguma ação desse tipo, alguma experiência que você já pode relatar, ou pelo menos está no radar de vocês? Yeah, so I find this a very necessary area to go down, because food has that potential of having impact on real people, also more marginalized ones. We're working on 2 different aspects here in Denmark on an experiment basis again. The first one is a school program. I learned from my time in biotechnology that every time I went to a scientist with a question about something, how do you process soy for feed, for instance, he would always say, go back to your kitchen, take an egg, and he had some experiment I could do, and then I would learn. And then you realize that a kitchen is a lab, and everyone has a lab at home suddenly, and that's very powerful. So we are now engaging in a school program that is called, that's going to be hard to translate, a gut feeling for science. So the idea here is that you can learn about biology, chemistry, physics by cooking. And you can do that in a school program that we're enabling teachers to run. The beauty of it is that no matter what layer of society you're part of, most of them have a kitchen at home. So everyone can participate. And that's the beauty of that. And I think learning about the natural sciences is so important for the next generation. So that's really close to my heart. That's one area that we're working on right now, founded by a foundation. And the other one is related to food waste. So there's several organizations in Copenhagen area that have cooperations with upstream wholesalers for products that are almost running out. Before it comes food waste,
these organizations, they buy them the foods, and then they distribute them to homes for homeless people, to homes for people who are in education, for all these marginalized institutions. And the next challenge is obviously they get a bunch of food. What do they do with it? So that's where we engage with PlanJammer and help the local untrained chefs there actually be able to cook with it. Yeah. So that's an empowering feature. Yeah. Antes de passar para ele, eu tenho uma pergunta um pouco mais do dia a dia do negócio que eu queria ouvir de vocês. Quanto que vocês já colocaram de dinheiro no negócio e da onde veio? A gente já colocou quanto, Simone? Uns $200 mil, né? Uns $200 mil veio da nossa conta bancária, no caso. Sem investidores até o momento. A gente não conseguiu. A gente não tentou de verdade. A gente tentou essa iniciativa que a gente teve agora, que foi um show de horror, mas a gente não foi atrás do clássico de ir atrás do seed. A gente não fez esse caminho de startups. Yeah, so we are you can say a classical tech company, met in the way that we need to create a movement before we create a revenue. So we need investment, and that we also have been lucky to get, but in small batches. So we always know, we believe that time works on our side, which means we need to take very little money in early, and then as we need the money, we take in money in. So we had 3 rounds, small rounds, and I think we have a total, now I have to calculate in kroner, bring it back to reais, it's something around... It can be dollars. Around 700,000 reais is what we have now, and as investment. And then we have another round we're just about to close of a similar amount. And where did the money came from? Yeah, so there's a pretty good angel investor community in Denmark. So we have 3 angel investors, and then we have the one that's coming now is a industrial player that is very present in kitchens and cooking, and they believe in what we do, and for that reason they're investing in also the use of PlanJammer in the kitchen thereafter in smart kitchens. So that's why they invested. So that's the next batch now is actual industrial players, and this means that basically we have a lifetime left now, and that's how it works in startups that are tech. You basically, the best picture is you jump off a cliff and then you start building a plane, and you hope you get to build the plane before you hit the ground. And we're at a stage now where we're pretty lucky, we have like 10, 11 months of survival time with our existing funding, which is a luxury in tech at that early stage. Yeah. So we're building planes by the day. Muito bom. Você está com o microfone. Bom, a minha pergunta é para o Michael. Eu queria entender um pouquinho como foi o desafio de chegar, o processo desse mapeamento de sabores, de todo o alimento. Como foi chegar concluir esse processo? Como foi passar por todas as etapas? Eu sei que você falou em questão de padrões, mas como foi passar e chegar realmente, é isso que a gente tem. This is getting tough. The way, good question. The way that we work is a combination of core understanding of how you cook. So that's working with chefs. So we have 4 different chefs who are simply loving what we do and helping us out of interest. And then combining that with the data approach of data science. So what we've done is consecutively, we've taken all these recipes in. Then we've had 1 food scientist tagging each ingredient by what are the constituting flavors. So if it's a mushroom, then it has a umami score of 2 and a sweetness score of 0. And if it's agave syrup, it has a sweetness score of 3 and a umami of 0. And that way we put all these data in, and then we put it into the machinery of data science of seeing patterns. Then we get a first range of patterns, saying, hey, it seems like sweet and umami goes well together, or bittersweet goes well together. And then we go to the chefs and say, is that true? And then they confirm or reject, and we have this iterative approach all the time. So put data in, analyze it,
get results, talk to chefs, adjust. And that's an iterative process we keep on doing. So the database will get better with time, but it never ends. And we keep on finding patterns that are interesting, because now the next level we have is on the aroma front. And there's very little views in the world of gastronomy about whether earthy aromas and woody aromas go well together, for instance. So we need to create that view, which is exciting and is fun. But now we're getting into the ventures of something where there's no existing chefs who really know other than intuitively. And that's really the interesting part of our journey, is that in cooking, there's a culture among chefs about cooking being more art than science. You feel, because you've seen this 10,000 hours of cooking and you kind of know, but you don't really have a culture of structuring and thinking through what does it mean at a higher level. And that's our job, to bring it up to that level, which is fun. It's walking into a sort of a territory that no one has been in before. And it's also sometimes controversial, because some chefs will be like, you're simplifying the world. Or even one of the chefs we're talking with, he's saying, he's really annoyed with us, he says, with a smile on his face, because he says, I spent 100,000 hours at least on learning how to cook, and now you just make me redundant. We're not there yet, so I'm not so scared of that. But that is the challenge. Tem uma pergunta aqui do lado de cá. Bom, boa tarde, né? Quero perguntar para o Celso, eu não sei se ele já chegou a falar, né? Que eu cheguei um pouco depois. Como é que foi para começar a equipe? Para, por exemplo, montar o software no mobile? Vocês já tinham programadores ou contrataram programadores? Não, a gente buscou. A gente gostaria muito, no começo, de ter um sócio que fosse esse cara que programasse, a gente não conseguiu. Mas a gente conseguiu achar um bem bacana, ele fica em Ribeirão e hoje é nosso CTO. E trabalha mega remoto, ou seja, a gente encontra ele a cada 2 meses, mas funciona mega bem. A gente fez isso terceirizado. Só para saber se tem alguém na fila. Tem. Lá de cá também, só para eu ir me organizando aqui. Tá bom. Bom dia, meu nome é Antônio. Celso, eu queria fazer uma pergunta para você com relação a... Vocês têm nutricionista? Não, a gente não tem nutricionista. A gente tem uma consultora que trabalha com gastronomia. Eu nem sei se ela tem formação em nutrição ou se ela só fez gastronomia. Porque assim, cozinhar hoje, a maioria, parece que todo mundo está cozinhando nesse país, sim. né? Todo mundo sabe cozinhar e tudo mais. Eu sou técnico, tenho formação técnica, também estudei lá fora. O que eu vejo hoje, a preocupação com relação hoje de gastronomia, de cozinhar, é o tempero que tem que ser usado. Vocês vê esse chefe que vai cozinhar para vocês, usa, por exemplo, caldo já pronto? Vocês vê essa preocupação? A gente tem essa preocupação de não ser uma coisa muito industrializada, né? Óbvio que alguns devem usar, a gente não tem controle total sobre a cadeia, né? Vou ser bem sincero, mas a gente tenta usar esses chefes que não tenham essa pegada. A gente sempre usa o exemplo do Chris, enfim, do croissant. É um cara que ele não congela nada. Eu percebi, muito bom. Ele acorda às 3 da manhã, faz a massa folhada de manhã e faz toda a produção do dia. Então, muito do perfil é esse. Ok. Michael, eu queria fazer uma pergunta para o Michael. Vocês pensam pensar em outras organizações que tenham o mesmo pensamento e ideias que vocês, como o Slow Food? Obrigado. Yeah, so I think that is where we find partners. And we ask ourselves that question on a daily basis. Who wins if we win? How do you find companies that basically have a similar values-driven approach and similar competences that are complementary to ours? We've learned so far that that's also is both powerful for marketing, because we get a distribution channel of people who are reaching a similar audience. But more importantly for us right now, it's a really powerful development partner, because they will have views that are important for us. They will have views on nutrition and what level we need to go to for nutrition.
They will have views on how do people cook. And all these things people have already invested time and effort in. So I try on a weekly basis at least to reach out to a new company and say, hey, you guys are doing something awesome. We try to do something awesome. We should talk. And people have been extremely open on the note of entrepreneurial culture. That's been my experience. When I write a CEO of almost any level on LinkedIn, he responds, which is amazing. Yeah. By the way, on the note of nutrition, I just wanted to share one fantastic sentence I heard once regarding nutrition that simplifies the world a bit. Michael Pollan in the US says that there's 3 simple rules for nutrition that gets you kind of at least 80% of the way, which is eat real food, mainly greens, and not too much. Muito bom. Meu nome é Thelma e eu tenho uma pergunta para o Michael. Como que é o público, o perfil do público da sua empresa? Eu fico questionando aqui em relação a crianças, idosos, pessoas que têm alergia. Como que é o trabalho de vocês para esse público? Yeah, so currently the way that we profile ourselves is very much on playfulness in the kitchen. So what we like, that's why we call it Plant Jammer. The idea is it's with plants and it's jamming, like a jam session of a jazz band. And that's the approach we want to get to for cooking. So what's key in everything that we do is that we try to have an approach of playfulness instead of the existing approach many people have if they're in their kitchen, which is one of fear, at being afraid of making a mistake. Right? So that's core in what we do. And we're now venturing into nutrition. And the biggest challenge that we're working with is to make sure that we're not just another calorie counter and gets that kind of limiting mindset, but rather have a mindset of playfulness when we talk about nutrition. So we will be talking about all the antioxidants that you get when you eat plant-based and quantifying that and showing you how much that will boost your immune system and your chance of longevity, for instance. We will enable people to take off ingredients that they're allergic to, so they will never see that in it, and even in groupings. So if you're lack of gluten or lactose or FODMAPs even, and enable those things. But it's always important that it doesn't become a mindset of fear, but a mindset of playfulness throughout that. That's the challenge. Thank you. Tem alguém na fila? Oi, Michael, Regina. Eu gostaria de saber como que os chefes de cozinha lidam agora quando você criou um mecanismo para desmistificar todo o glamour que eles tinham anteriormente. Se houve alguma repercussão sobre isso? Yeah, actually, I've been pleasantly surprised because I thought of that as well. But actually, some of our biggest fans are chefs. So many chefs, they know the patterns that we're creating. They sort of, oh yeah, that's actually how I do it. And they reaffirm their own skills by using it. And most importantly, they just use Plant Jammer in a slightly different way. So we have 2 kinds of users. We have users who need guidance, and they go through the full journey of picking ingredients, getting a recipe, cooking by the steps. And then there's the other part, which is chefs mainly, who basically just use it in the beginning. They say, hey, I have an eggplant, wonder what I can do that's different than what I always do with eggplant. And then they get that first 2, 3, 4 spices that are interesting with eggplant, apparently. And then once they have that, they're like, oh, so I'm going to go down the smoky paprika journey. And then they know what to do with that. So they just use it in a slightly different way, but actually they're the ones who rave the most about us on Twitter, and I get the most mails from. They are actually chefs or former chefs. Yeah. Thank you. Deixa eu fazer uma pergunta. Acho que esperar o Michael. Pronto. Normalmente nesse universo de empreendedorismo e comida, talvez seja o universo onde todo mundo se sente mais à vontade, porque de alguma maneira ou tem um talento ou tem alguma relação com comida, e portanto
é aquele onde você sente menos barreira de entrada, pelo menos psicológica, porque, afinal, quem é que não come ou quem é que não entende um pouco de comida para montar um negócio? Qual que é a relação de vocês dois com comida pré a jornada atual de vocês, só para eu entender? Eu fiz alguns cursos livres, ou seja, assim, sei cozinhar bem básico, ou seja, nada muito sofisticado, mas em casa às vezes faço alguma coisa e gosto. Eu acho que é onde eu relaxo alguma coisa e penso na vida. Além de arrumar armário, tocar piano, andar de bicicleta, sei lá, um monte de coisa. Mas eu gosto bastante, sempre gostei. To me, cooking came very late to me. I used to, work 90 hours a week in McKinsey and Merrill Lynch and the likes. And basically, I ate healthy food, but I didn't cook it myself. And that's where I came from. And then I started cooking at some point because I realized, come on, it's a survival skill. It's ridiculous that I cannot cook. And that happened only 4 years ago, actually. But when I go into something, I do it full on. So I'm definitely a nerd, and I like to geek out about stuff. So I went all in. That was the precursor of this. Was basically I realized how fantastically empowering it is to be able to cook, and how fantastically undangerous it is. Because people feel like, oh my God, I cannot cook, as if it's like in your DNA that you can't cook. Trust me, if it was in your DNA that you couldn't cook, you wouldn't exist. Evolution would have taken care of that. So we can cook, and we can all cook, and it's quite simple, and it feels empowering because you're building stuff. It's like you're putting up that cupboard in your home, and you look at it afterwards, and it works, it stays there, and it's an amazing achievement you feel. That's how you feel when you cook. And so again, I like the metaphor of the tattoo. Like once you go cooking, you will not go back. Like you will continue cooking because it's empowering. Yeah. Very good. Eu tenho uma curiosidade para compartilhar também. Quando, enfim, como nós vivemos fazendo mapeamento de tudo o que acontece já há 15 anos, nesse mapeamento enorme de startups de gastronomia, o que nós vemos em profusão são startups surgindo de países que não necessariamente têm uma tradição em gastronomia, né? Digamos, sei lá, Estados Unidos, uma infinidade de startups de gastronomia. E países nos quais a gastronomia é um traço cultural mais marcante, a Itália, a França, Brasil, a gente não percebe essa profusão. Há uma correlação, na linha do que o Juliano trazia, de, não, mas gastronomia é uma outra coisa, deixa eu aprender com a nona, deixa eu fazer aqui a minha pasta ao domingo, que afaste, talvez, esse universo de tecnologia como se fossem questões não interrelacionadas? Ou vocês sentem isso mudando? Qual é a leitura de vocês a respeito? A gente óbvio, quando a gente começou o negócio, a gente também mapeia muita startup no mundo todo, né? E uma das que a gente seguia bastante no início era uma francesa, que era basicamente o mesmo conceito da Local Chef. Só que a gente observava o seguinte, que o tipo de prato é muito mais sofisticado que a gente tem hoje aqui. Então, eram realmente chefs, eram realmente pessoas que tinham estudado e realmente pessoas que, sim, faziam o prato mega bem. Então, a gente observava isso. Então, a pessoa sabia o que estava falando, sabia o que estava fazendo, sabia, enfim, tudo. Então, acho que esse nível é bem diferente. Hoje, no Brasil, é completamente diferente. Tem chefe que sim, faz um picadinho só e tem o chefe também que é sofisticado. Mas você tem muito mais do básico, né? A gente observa isso, sim. So I think where I've gotten the most exposure to other startups in food is when I talk to investors, right? Because suddenly you're being benchmarked against other investors, against other food startups. And I see there's a battle going on in food between, natural empowerment of, getting back the artisanal trade of cooking versus convenience above everything, right? And convenience means, home delivery, less than 5 minutes in the oven, don't think hard about it. I think there's a battle between those two. And I think there's a lot of startups in the convenience space. We're positioning ourselves on the other space, which is saying, don't forget about this survival skill. It's an empowering skill in all kinds of ways.
and we can win this battle. So basically, the title of the behavioral science of cooking project that we're making, I told you about earlier, is The Kitchen Strikes Back. And the whole attitude there being that we should not accept to just fall down and just have food being something passive. We should actually use the full power of what food can do. And there are some startups doing that, but there's, I believe, probably too many of the other kind that just try to follow the existing wave rather than changing it for the better. Deixa eu aproveitar, Michael. Eu queria aproveitar o que você acabou de dizer para te fazer uma pergunta, porque no fim do dia o Planet Jam é uma empresa, é uma startup que valoriza esse lado natural, etc., mas é uma empresa de tech. Num universo, o teu campo de militância, digamos assim, é um campo que é o campo do slow food, é o campo da comida de verdade. E por eu ter em casa minha mulher que é fotógrafa de comida, etc., e eu conviver do slow food, às vezes eu sinto que esse é um universo que vira muito dogmático. E aí você chega ali com seus anos de McKinsey, uma visão de que natural é real, e bota de pé um negócio de tecnologia que de alguma forma resolve vários problemas que a turma mais filosófica tenderia a demorar mais tempo para resolver. Como que você é visto por essa turma, especificamente? E como é que você vê o desafio, e aí, por favor, vocês dois, como é que vocês veem o desafio de tentar colocar um modelo de negócios em pé que vai ser escalável e, a partir do momento que ele seja escalável, ele cria um potencial conflito com a lógica do local, etc. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso. Yeah, that is a very real dichotomy. The one between us coming on the slow food, real food, healthy food angle, but at the same time being about artificial intelligence and fast getting to a recipe, right? There's a clear dichotomy there, and we haven't nailed it. And I think, to be honest, I would also argue if you look at our existing products, there's not yet enough heart to it. You need to, when you talk about food, talk to the heart, not just the brain. And we're starting a little bit with the brain, and because we find it a very interesting programmatic challenge. But we need to not forget the heart, because that is part of food as well. And it's an area I'm afraid of a little bit, because it's so difficult to put it on structure, as you do in McKinsey. But it is important, and it is something that we are delving into, saying how do we get the heart with it, how do you get real food pictures, and how does it make sure that people appreciate history and context of food, and still not just being something you have to get over with in 6 clicks on the phone. But we haven't solved it yet. E César, para você, eu acho que o dilema ele surge naturalmente, surgiu aqui, inclusive, em algumas perguntas, né? E a vigilância sanitária, e o nutricionista, e todo o exercício que vem junto com as regras do jogo de você vender um negócio de comida e oferecer comida. No fim do dia, você deu as respostas que se esperam de uma startup. Olha, não estou endereçando todos esses problemas, o cara também está lá, até agora não tive problema, um dia pode ser que ele tenha. E como é que você convive com o fato de que você está num universo que é extremamente regrado, no fim do dia, você está oferecendo um serviço de entrega de comida que não é sua. Então, é importante lembrar, né, porque às vezes a gente fica... Não, porque a comida não é dele. Ele é o cara que... Ele é o intermediário, ele é o Uber, ele não é o motorista do Uber. Como é que você vive com esse dilema? Porque pode ser que algum dia ele bata na sua porta de maneira mais radical. Acho que essa é o grande X da questão de como escalar esse negócio. Ou seja, porque a gente trabalha muito esse conceito de comida local, compra do pequeno,
E óbvio, quando você pensa nessas dimensões, a gente tem que também extrapolar o que pode dar de merda, né? Então a gente tem umas reuniões tipo vai dar merda e a gente começa a pensar no que pode não dar certo. Mas acho que a grande questão no final do dia que você falou, enfim, é uma startup de tecnologia. A gente está facilitando a vida de alguém de um lado, do consumidor, e facilitando a vida do chefe de um outro, né? Então, no começo a gente tinha muito chefe que realmente era chefe perfil Uber, que a gente fala, que, ou seja, o cara que está lá só para fazer uma renda extra até ele conseguir um emprego. Mas hoje não, acho que hoje está mais realmente é o cara que realmente vive disso. Então a gente fica um pouco mais seguro com esse perfil. Mas isso também a gente começou a aprender depois de um tempo. Isso não era a nossa ideia inicial. E por isso vai pivotando. Então acho que com esse acho que é um pouco disso, ou seja, com a experiência a gente vai construindo esse perfil e moldando isso a gente consegue escalar de uma maneira com menos risco. Não que não vai ter outros problemas, vão ter bilhões. Mas acho que a gente consegue endereçar alguma coisa, pelo menos. Quem está com o microfone? Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer esse momento ímpar na minha vida. É uma satisfação. Parabéns aos patrocinadores, à curadoria da professora Cainha. Gratidão. Meu nome é Alba Rodrigues. Eu vou fazer um pequeno contexto para teletransportar e abraçar a minha pergunta. Eu sou ticuna, do sul da Amazônia, beiradeira do Rio Madeira. Eu nasci numa cidade que foi construída por 42 países. Então, eu me vejo, como assim? Eu sou indígena, adoro comida japonesa? Como assim? Eu sou indígena, adoro comida francesa? Mas isso está no meu cultural. No entanto, no meu DNA, aquilo que você já falou, acho que em 2 ou 3 respostas, me instigou uma pergunta um tanto ousada. Quando você falou dos aromas, eu fiquei pensando aqui com meus botões, não gustativos, meus botões cerebrais, como seria isso no futuro para a inteligência artificial? Colocar, por exemplo, um cheiro de terra. Eu vou falar uma coisa da Amazônia. O açaí é uma fruta, que não é uma fruta, é uma semente de uma palmeira que tem um palmito, ela é uma pele, que, nutricionalmente, ela é o arroz e o feijão do brasileiro. Mas ela tem um cheiro de terra. Então, esse território do intangível, da memória afetiva, da comida da minha avó indígena, etc., etc., como é que, no futuro, cientificamente falando, vai se compor essas receitas? Então, eu fiquei pensando assim, nossa, que incrível! Que sensação que leva para o meu hipotálamo, meu hemisfério esquerdo, direito do cérebro. Então, eu acho que a felicidade também tem a ver com a ciência. Eu achei incrível, parabéns pelo seu trabalho, mas acho que está aí esse desafio da felicidade, da endorfina, da serotonina, dos elementos químicos que um cheiro de uma erva, um ingrediente vai trazer na comida, que a memória afetiva é o território do intangível. Obrigada. I love it. Thank you. I think the way I see this is artificial intelligence does not come instead of human intelligence. It's what you call augmented intelligence. So it's a super skill you get along with you. And the idea is we will never be able to, we don't want to, substitute for human experience, human culture, human habits, individuality. Never. We want to give you a tool that might accentuate your human experience. You get a language that you can talk to, earthy flavors, woody flavors, floral notes, these kind of things. And then you can feel it better because you can talk about it. But we're not going to take your experience away, and we're not going to get smarter than humans. No. The whole idea of this is to enable humans to be smarter themselves about taste and flavor and experience. And I see a world of completely diverse food based on who you are, where you're from, what experiences you've had in the past. Well, we all, know the literature where you eat something and you remember something from your childhood. That stuff cannot be put on a machine.
So we never want to substitute for that. That's the human experience. That should always be central. I'm not sure if I'm answering the question, but I just want to make clear that my philosophy is to enable people to have full human experiences, not to substitute them. Muito bom. Bom dia. Alejandro. Por favor. Justamente vou pegar o que falou Alba, que justamente foi uma semente da diversidade e multiculturalidade que tem na América Latina. Pirarucu, de novo, quando a gente tenta levar isso para uma questão industrial, através de inteligência artificial, automatização, você perde dessa experiência única que eu acho a América Latina tem muito. Peru tem uma indústria de sabor, o melhor lugar de gastronomia do mundo, que está assessorando a distintos estados aqui no Brasil. Só de batata tem 3.500 distintas espécies de batata. Colômbia, agora, menos de um ano, eles estão fazendo uma experiência bio, trazendo expedições no século XXI, procurando novos produtos para gerar 500 novos produtos com biotecnologia. Ou seja, que estamos levando a outro patamar e Brasil, América Latina, Amazônia, Pantanal, tem muitas diversidades, muita cultura. Então, como a gente, Brasil, América Latina, e Cainha também falava isso, como as empresas muitas vezes vêm fora, não aproveita esse potencial, essa questão de recursos que poucos países no mundo têm. A gente sempre fala, temos os recursos, mas não sabemos fazer nossos produtos. O que está falhando? Você que muitas vezes falou que vem ao Brasil, que acha que pode melhorar nesse caso, através da tecnologia, para potenciar e seja depois consumível por europeus, americanos e de todas partes do mundo que tem uma experiência que só vai ter nas distintos lugares, Paraitins, no Pantanal, em qualquer lugar no Brasil. I completely agree. And I think I see a world where we're changing the game of the food chain. So the food chain today is highly centralized. You have retailers who make long-term contract with farmers, and then they push product to us, right? And as a result of that, the retailers who are in control, they will want to commoditize. Because if they can commoditize and say a potato is a potato is a potato, then suddenly they get all the bargaining power versus the farmer. So it's in their interest to commoditize and simplify the world. Now, if you change that game and you start giving an understanding of this potato is different in these 7 different ways, and if you want something that has a more al dente, hard texture after being boiled, then this potato is the right one in this particular dish. Then we actually give the power back to the farmer, because there will not be that many people producing that kind of potato. So that is, the way I see it is, if we do this right, and we can truly measure aromas, and we can truly talk about differentiation of potatoes and carrots, then we can give the power back to the farmer, and we can get much more diversity out there, instead of just being, Monsanto producing the same corn for everyone. So I think there's a biodiversity side to this that has to come starting with the tongue and with the home, rather than starting with the retailer. Enquanto chega lá, a gente está chegando quase no final, né? Só para ter certeza. Vamos lá. Tudo bem, Daniela. A pergunta é para os 3. Um pouco sobre o ambiente de food techs. Então, o que vocês estão enxergando? É muito inspirador falar sobre isso, todo mundo gosta, mas, em contrapartida, a gente vê que não é tão sexy no mundo de capital. Apresente uma fintech versus uma foodtech, que a resposta é clara. Então, minha pergunta é um pouco o que vocês estão vendo sobre isso, como vocês enxergam a evolução disso e as dificuldades de quem está vivendo esse ambiente. Boa. Vamos começar pelos empreendedores, então. Acho que você também pode contribuir, né? A gente vê, óbvio, que a gente sabe que não é sexy, ou seja, a gente vê um mundo de potencial gigantesco nessa parte de food tech, a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, mas a gente sabe que aqui é pauleira, né? Então, eu acho que a gente tá nisso porque a gente é apaixonado por gastronomia, por essa parte de tecnologia junto, mas que é um grande desafio no dia a dia, e é um pouco você sabe da história, ou seja, quando a gente começa a falar com o investidor,
óbvio, vai para fintech, vai para alguma coisa de inteligência artificial, que seja mais bacana, mas nunca vai para uma foodtech. Afinal de contas, é food. E é um pouco o que o Marco falou também, está muito descentralizado, o mercado é muito pulverizado, né? Então, acho que o grande desafio é realmente isso. It is the challenge with the existing model. I think we have to realize that this thing happened. These smartphones, they became a thing, and that can be an enabler of changing that game. And once you have a game where everyone makes much more informed decision about their food, you can break some of those centralization dogmas, you could say. And suddenly it's actually worth it. So one thing is that it's possible, but it's worth it to invest in catering for small amounts of people at a time and making more niche products. And once that's worth it, then it's more valuable to be a small company than a big one. And then it's worth it to be an entrepreneur. So I think time is on our side in terms of technology enabling this. I believe so, and I hope that we will not have an Amazonization of food where it will just be one big tech company, but it will be the true idea of tech that is a bunch of small ideas creating something big. My experience is that investors are actually realizing that this is the game, and they appreciate small, agile startups with a story that makes sense. So I think we're in for a good ride. Even if it's a bit tough right now or for the last 5-10 years, the next 10 years are going to be really amazing in food tech. I also just hear it from investors who are not in food tech and want to be in food tech, and this is happening. So I would say time is on our side. Eu concordo bastante com o Michael. Eu acho que é óbvio que você tem a menina bonita da vez, a menina bonita da vez hoje no mundo de empreendedorismo, especialmente aqui no Brasil, mas fora também é fintech. Então, assim, fintech está recebendo todas as atenções, dinheiro, etc. Uma quantidade colossal de empreendedores. É importante que a gente veja isso também, né? A coisa é meio ovo e a galinha nesse aspecto. Tem muito empreendedor com empresas muito boas em fintech, e isso começa também a atrair a atenção de empreendedores. A sensação que eu tenho, indo na mesma direção do Michael, é de que isso é uma questão de tempo. Outros setores que não eram... Fintech já é uma novidade, porque 5 anos atrás era qualquer coisa que fosse um app de qualquer coisa digital, ponto. Não tinha nenhuma camada de serviço em cima. Fintech está indo nessa direção, agtech, muita coisa de agricultura começando a aparecer, alguma coisa de educação, food está indo na mesma direção. Leva tempo, então assim tem o ônus e o bônus de ser o primeiro ou de estar no começo da onda, não tem muito o que fazer. E muito provavelmente o dinheiro não está nos mecanismos mais tradicionais, não está nos fundos que têm as teses de investimento já definidas, provavelmente está nos investidores anjo, nas outras pessoas que estão vendo isso de uma outra maneira. E eu acho que eu acho que junto com isso tem que vir também um exercício natural em food, como já aconteceu em outros segmentos, que é um exercício de depuração. Assim, indo para o extremo do convenience, como o Michael estava falando, duas das startups que operam no Brasil que mais receberam capital nos últimos anos, uma brasileira, outra não, é o iFood e a Rappi. Então, assim, aparentemente tem alguma coisa aí. O iFood é gigante do ponto de vista de investimento. E a aposta ali é possível criar um mecanismo de conveniência para a estrutura atual. Será que não tem outros modelos? E será que esse modelo não será hackeado múltiplas vezes? Que eu acho que é um pouco do que a Local Chef tenta fazer. E pode ser que dê certo, pode ser que não tenha fôlego e o Local Chef 2.0
venha com um modelo diferente, que o César pivote, enfim, acho que tem um desafio aí pela frente, mas eu acho que também vai passar por um mecanismo de depuração esse mercado. O grande desafio de food, para mim, é aquilo que eu falei há algum tempo atrás, que é nenhuma barreira de entrada, todo mundo se acha especialista, portanto, a qualidade média ainda é baixa do que tá aparecendo. Então, na hora que essa barra começar a subir, a sensação que eu tenho é que também começa a despertar a atenção dos investidores. Ele está lá na Dinamarca e está pegando o investidor anjo. Então, não é porque a Dinamarca é um lugar necessariamente mais especial nesse sentido, é porque ele tem um mérito como empreendedor. É assim que eu vejo. A gente está no extremo do fim, mas antes eu queria fazer uma pergunta para os dois, só para finalizar, Cainha. Eu queria que vocês, dada a jornada de vocês, eu queria só que vocês completassem a seguinte frase com uma palavra. Empreender é... Foda. Foi o mais claro possível. The best thing that ever happened to me. One word. Muito bom. Muito Long bom. word. Muito bom. Deixa eu devolver para Cainha, mas pedir uma salva de palmas para ele. Bom, queria agradecer muitíssimo, muitíssimo, não só porque as palestras foram mega inspiradoras, e porque trouxeram todo esse universo alquímico, né, aqui que se desbraldou na arena, a participação de vocês, mas queria agradecer de fato de coração pelo Alejandro e por mim, porque na Garimpo de Soluções a gente já trabalhou com 30 países, trabalha para a ONU, enfim, e há 15 anos. Quando nós fomos provocados a conceber um projeto para esta arena, e nós apresentamos algumas opções, a gente pensou em fazer pequenos cavalos de Troia que trouxessem as revoluções em curso, não só as mudanças, as revoluções em curso. E a proposta dos diálogos startupeiros é justamente essa, né? De trazer quem está fazendo essas revoluções acontecerem, mas consiga também descortinar toda uma série de inter-relações, que não é a gastronomia, é tudo o que está acontecendo, as relações sociais, o universo cultural, as mudanças econômicas, esse nosso mundo em polvorosa e o mundo que a gente quer construir, né? E não por menos outro projeto que entremeia com este se chama Meu Futuro é Agora, em que a gente vai discutindo espaços também que vão se transformando. Então, agradeço muitíssimo também por vocês terem ajudado a gente a corroborar, né, que essa aposta de vamos mostrar as revoluções às quais a gente quer se engajar, aquelas que a gente quer iniciar, aquelas que a gente, enfim, talvez não compre. Como é que isso afeta a vida da gente? Então, agradeço também muito por isso. Juliano é impagável, né? Esse menino a gente adoraria ter aqui sempre, em todos os encontros, porque realmente é um colosso de provocações e com muito conhecimento de base. E agradeço os Pain au Chocolat, né? Que a gente já teve aí um extra. E queria muitíssimo convidá-los para o próximo encontro, que vai ser sábado que vem, do Meu Futuro é Agora, em que a gente vai trazer o presidente da Ruta N de Medellín. Medellín, vocês se lembram, talvez, em 91, a cidade mais violenta do mundo. 2013, receberam o prêmio de 15 de capital do empreendedorismo e da inovação do mundo, né? Desbancando 200 cidades, inclusive Tel Aviv, Nova York. E, nos próximos anos, eles querem se firmar como capital da inteligência artificial da América Latina. E eles vêm fazendo um trabalho muito interessante, em que a gente também vê a pontinha do iceberg, mas tem um monte de coisas a descobrir. E o Alejandro Franco, que é o presidente dessa, que é considerada a 9ª empresa mais inovadora da América Latina pela Fast Company, vai contar para a gente o que está acontecendo. Vai ser sábado que vem, agora dia 14, e dia 28 a gente tem a próxima edição dos Diálogos Startupeiros com Turismo, em que também vai trazer, nessa mesma toada de revoluções em curso, uma startup completamente remota de um casal em Curitiba, chamada Quanto Custa Viajar, que já elencou 200 destinos. Então, assim, eu quero ir para Paris. Quanto eu gasto em cada mês, em que eu gasto? É alucinante, porque a gente consegue tomar pé das histórias e programar os sonhos, né? E vai trazer de Singapura uma startup chamada Backstreet Academy, que trabalha em Singapura, em alguns outros países da Ásia e no Nepal.
e eles vão atrás das pequenas comunidades, onde não tem, inclusive, nem internet, em que a pessoa só fala o dialeto e faz aquele arco e flecha como há 522 anos, e a gente quer fazer um workshop com aquela pessoa, e eles conseguem organizar isso para a gente, com todo o esquema, inclusive, cultural e logístico, de imersão nessa experiência. Então, uma forma de, ao mesmo tempo, não proteger no formal, mas proteger pela valorização essas comunidades culturais de um grande saber que, muitas vezes, ficam vulneráveis. E a gente espera muito que vocês participem também. Então, muito obrigada. A gente circulou, desculpem, até antes, eu deveria ter falado, a lista de mailings para a gente inscrever na newsletter da Garimpo, para vocês estarem acompanhando. A gente vai divulgando sempre na Garimpo, no Farol Santander, e agora também nas páginas dos Cupinchas, porque a gente vai seguindo e vendo que já tem gente postando também. Então, espero vocês nos próximos encontros. Um excelente fim de semana, cada vez mais inspirado agora, e eu encontro vocês, então, no próximo sábado. Obrigada, meninos.